Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e nós estamos começando mais uma edição do Manaim Entrevista. Este produto, esse conteúdo audiovisual que está disponível todas as terças-feiras, toda semana para você, através da Rádio Manaim. Você ouve, você assiste no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você assiste pela TV Web Manaim também, você participa conosco e você fica sabendo daquilo que está acontecendo na igreja através de entrevistas que a gente faz aqui. Você fica sabendo de detalhes, de informações que são muito importantes para você conhecer, até para você falar, né? Olha, a minha igreja tem esse projeto, a minha igreja tem esse trabalho que tem sido feito. Essa é uma das pautas que a gente sempre traz aqui no Manaim Entrevista. E hoje, para falar com a gente aqui, para conversar com a gente aqui, eu recebo meu querido amigo, pastor João Cidade, lá de São Paulo. Pastor João Cidade, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, Josias, paz do Senhor aos nossos irmãos, os nossos ouvintes. Uma alegria estarmos juntos para essa conversa, esse bate-papo. Muito bem. E o tema do nosso bate-papo é a missão, conhecida como a missão da Igreja Cristã Maranata. O nome é Missão Cristã Maranata, é isso? Missão Internacional. Missão Internacional Cristã Maranata, muito bem. Que o pastor João Cidade é o presidente dessa instituição que é ligada à Igreja Cristã Maranata. Ele vai explicar daqui a pouquinho exatamente essa relação entre a missão e a Igreja Cristã Maranata. O pastor João Cidade, que faz esse trabalho voluntariamente. O pastor João, ele é da reserva, da reserva da Marinha, chegou a capitão de mar e guerra. É isso que é, para os irmãos, equivalente ao coronel no Exército. Coronel no Exército. É isso? E o João agora está nesse trabalho de condução e presidindo a missão internacional Cristã Maranata. João, fala um pouquinho sobre o que é a missão. A gente vai entrar em detalhes de como surgiu, a abrangência da missão, mas o que é a missão? A pessoa está nos assistindo agora ou nos ouvindo pela Rádio Manaim e em algum momento ela ouviu a missão e, naturalmente, a gente vai acabar chegando nesse ponto, vai lembrar da Missão Amazônia, porque há uma participação efetiva da missão internacional na condução, na organização da Missão Amazônia. Mas fala um pouquinho, de maneira resumida, o que é a missão, para os irmãos entenderem. A missão internacional Cristã Maranata, ela é uma instituição que foi feita, definida pela Igreja como é um instituto bíblico. Para se fazer uma comparação, o Instituto Bíblico é uma instituição, tem lá a sua direção. A Missão Internacional também é uma instituição, uma entidade própria, com personalidade jurídica, vamos dizer assim, própria, ligada à igreja, mas é uma instituição que tem como objetivo dar o apoio às igrejas do exterior, igrejas ligadas a nós, igrejas instituídas por nós. Então, o papel da missão é dar esse apoio tanto às igrejas quanto aos pastores, vamos chamar de missionários, quando viajam, que dão assistência a essas igrejas nesses países do exterior. Assim, de grosso modo seria... Certo. Então, você usou aqui o exemplo do Instituto Bíblico, né? Só para você que está em casa entender, você que está assistindo, ouvindo entender, a Igreja Cristã Maranata, ela tem a sua personalidade jurídica, ela é um ente jurídico, CNPJ próprio, e há outras instituições no entorno ligadas à Igreja e que cumprem papéis específicos. O Instituto Bíblico, na sua função, digamos assim, doutrinária, de difundir ali o ensino, de permitir o acesso ao ensino, e a missão internacional com o seu papel de apoio às igrejas do exterior, aos pastores quando viajam no exterior e a projetos específicos de evangelização. Muito bem. Qual a abrangência da missão, do trabalho da missão? A gente está falando de que alcance? Hoje a missão ela tem um alcance, um papel de atuação tanto no país quanto no exterior. Nós temos atividades
digamos assim, missionárias de apoio no país, a várias regiões, no sul, no norte do país, por exemplo, como também temos, né, no exterior, abrangendo vários países no exterior, em todos os continentes, né, nos continentes, no continente americano, europeu, africano, asiático e na Oceania. E como é que surgiu, então, a missão? Como é que foi esse início da história da missão dentro do contexto da história da Igreja Cristã Maranata? A missão, ela é uma instituição da igreja bastante antiga, né? Ela é do ano de 78 a sua criação. E foi elaborada naquele ano, lá em 78, um pouquinho depois do Instituto Bíblico, foi elaborada já pensando nessa atuação no exterior, dando apoio naquela época, principalmente à Igreja de Portugal, o estabelecimento da igreja em Portugal. Então, com o estabelecimento, né, da missão, a missão foi estabelecida praticamente no mesmo ano da Igreja de Portugal, para dar esse apoio com a visão dos pastores da época, da comissão executiva na época, com essa visão do alcance missionário, né, na direção do Senhor para a expansão, né, da obra do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, no sentido de apresentar, né, a obra para o exterior. Então, a abrangência é nesse sentido, a criação é dessa época. Atualmente a gente tem pastores lá fora, brasileiros, que por quaisquer motivos, às vezes profissionais, sim, e tal, né, se mudaram para o exterior, e temos pastores nativos. Sim. Né, e a missão então faz esse apoio. Né, então faz esse apoio, e muitas vezes quando há uma necessidade num determinado país, e claro, com uma direção do Senhor, a missão envia um pastor para ficar lá um período, pode ser um período de alguns meses ou até mesmo alguns anos, para que ele dê assistência àquele país, né? Então nós fizemos isso já, alguns casos disso de apoio. Tanto acontece isso no exterior como acontece no Brasil. Fizemos isso também com pastores que dão assistência ao norte, pastores que dão assistência ao sul, que foram enviados com essa missão específica de cuidar daquele grupo de igrejas, seja no exterior, seja no Brasil. Ok. Como eu disse, a gente vai acabar chegando na Missão Amazônia, mas esse é um projeto de muita relevância, tanto da Igreja Cristã Maranata quanto da Missão Internacional. É um trabalho da Igreja com suporte da Missão Internacional, e a gente vai se aprofundar nisso aí, e isso se tornou bastante conhecido. Mas há outros projetos que a missão trabalha? Sim, nós temos feito outros projetos, mas muito mais assim projetos de assistência. Por exemplo, nós temos um projeto que nós fazemos agora com os pastores lá de Boa Vista, em Roraima, aonde nós estamos lá recebendo um grupo, né, de irmãos que vieram da Venezuela, estão assistindo às nossas igrejas, então são pessoas que chegaram numa condição assim muito carente. Então, por meio da missão, né, a igreja tem dado todo o apoio a esse grupo de irmãos que vieram da Venezuela e que são assistidos lá pela igreja em Boa Vista. Então, nós fizemos já envios ao longo, até mesmo durante a pandemia, envios de cestas básicas e outros suportes que nós damos com o apoio dos pastores lá de Roraima, de Boa Vista especificamente, a esses grupos de irmãos de venezuelanos. Há um projeto também ligado à Venezuela, que nós prestamos apoio à igreja da Venezuela em Guayabita. É a igreja que nós temos lá na Venezuela. E nós temos o apoio ao pastor lá. Então nós fizemos um envio de material, inclusive de sementes, né, para Roraima. Ele veio de ônibus até a fronteira da Venezuela com o Brasil, né, que é Pacaraima, que é a divisa, né? E lá ele pegou todo esse material. Havia roupas, havia
alimentos, havia sementes. Então, ele depois nos mandou a foto, né, já da cultura. Fizemos até tem uma matéria no site da missão que mostra, né, a plantação, uma horta que atende os irmãos da igreja. Tudo isso foi material enviado, né, com apoio do pastor que cuida, né, ele acompanha, né, a igreja da Venezuela, que é o pastor Bísio. Então, junto com o pastor Bísio foi enviado, né, mantimentos, foi enviado sementes, foi enviado roupas, né, para cuidar da igreja da Venezuela. Dos nossos irmãos da igreja da Venezuela. Bom, vamos agora falar um pouquinho da Missão Amazônia, né, que é esse projeto fantástico, formidável. Eu tive a oportunidade de participar das 4 primeiras edições e não... Se pudesse, teria participado das outras 4, estaria participando, mas a gente tem uma série de outras demandas aqui. E eu me lembro de uma experiência da Missão Amazônia muito interessante, é que ao final da primeira Missão Amazônia, já estava nos últimos dias ali, a gente começou naquele trabalho de jornalístico que a Rádio Manaim sempre fez, né, desde sempre tem feito em relação a tudo aquilo que acontece na igreja. A gente começou a entrevistar os voluntários, os irmãos que viajaram, que foram lá para a missão. E ali cada um contou como é que foi a experiência da viagem, qual a experiência que mais marcou. E chegava um momento da conversa que a gente falava assim, agora olha para a câmera e convida os irmãos da Igreja Cristã Maranata para virem na próxima missão. E ninguém queria fazer isso porque as vagas são limitadas. E as pessoas diziam, eu quero vir na próxima missão, então não vou convidar ninguém. Era a brincadeira que o pessoal fazia. Teve até alguém que chegou a falar isso gravando mesmo. Falou assim, não vem ninguém não, porque quem vem sou eu. A Missão Amazônia, João, tomou uma proporção e ela marcou a história da Igreja Cristã Maranata de tal forma, e marca profundamente, e a gente diz isso, de ouvir isso, essa palavra dos irmãos, marca profundamente todos aqueles que vão. Eu acho que todo membro da Igreja Cristã Maranata devia ir numa viagem dessa, pelo menos uma vez na vida até Jesus voltar. É possível que não dê, porque está muito breve a volta de Jesus. Amém. Mas a pandemia obrigou a suspensão desse trabalho. Como é que é isso? Como é que a gente trabalhou durante a pandemia? Como é que os irmãos ribeirinhos foram assistidos? Como é que foi esse trabalho ao longo da pandemia? A missão Amazônia, ela é esse projeto dentro da missão internacional. Eu queria só voltar um pouquinho e falar um pouco como é que nasceu a missão Amazônia. Pastor Adaíso, ele me chamou para nós fazermos um seminário lá em Belém. E no almoço, no seminário, sentado na mesa, lá conversando com os pastores lá da região, lá de Belém, eles me falaram da questão dos ribeirinhos, né? Que eles tinham irmãos que moravam ali em cidades ribeirinhas. Eu já conhecia um pouco a Amazônia porque eu viajei de navio, trabalhando, eu viajei no Amazonas. Né? Uhum. Deixa eu abrir um parênteses aqui nisso que você está falando, para você que está nos assistindo. A gente até está mostrando umas imagens da missão aí que vocês estão vendo. Quando o pastor João fala, viajei de navio na Amazônia, a gente quando fala em rio, quem não é daquela região, quando fala em rio, pensa numa coisa pequena, que você vê outra margem ali. Não, os rios lá são imensos. Há trechos do Amazonas que você não consegue ver margem a margem. Isso, então a Marinha tem um trabalho lá, né, e tudo mais, e há navios que navegam realmente naquela região. Eu fiz a serviço, eu fiz 2 viagens de Belém a Manaus. Fiz 2 viagens de Belém a Manaus a serviço. Então, eu conhecia um pouco dessa situação, né, dos ribeirinhos. Então, conversando lá com o pastor, lá, né, ele me falou dos ribeirinhos e tal, e sabendo que eu estava à frente da missão, ele falou assim, como é que a missão pode ajudar-nos? Eu falei, nós podemos fazer uma evangelização com eles. Aí, quando eu falei da evangelização, eles mencionaram, né, que havia instituições que faziam esse tipo de trabalho. Eu falei, vamos fazer contatos com essas instituições e tal. E foi feita a parceria, né, da primeira viagem, né, como nós fizemos, a parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil na época, e para fazermos a primeira viagem. Então,
surgiu assim, numa conversa, uma necessidade de assistência, como é que a missão poderia apoiar. Então nós apoiaríamos com toda uma estrutura, conversamos, aí levantamos as questões aí dos médicos, assistência social, para poder fazer esse atendimento. Mas a missão Amazônia, ela tem esse trabalho e, infelizmente, por conta da pandemia, houve uma interrupção. Então nós víamos, né, de 2 viagens ano a ano, fizemos 4 anos seguidos, né, e fizemos 8 viagens. Quando nós íamos fazer a 9ª, foi quando eclodiu esse problema da pandemia. Nós estávamos até com uma relação, de irmãos que iam viajar, tudo preparado, mas tivemos que postergar essa viagem. Provavelmente, se o senhor permitir, no início do ano que vem, o início do ano que vem é maio, né? Maio, meados. Normalmente é nesse período, abril, maio, por conta das chuvas, né? O período de chuvas lá. A chuva lá começa em novembro e termina em abril, início de maio. Então, no período das chuvas, assim, fica mais difícil. Então, a gente sempre faz a viagem entre maio e novembro, as 2 viagens. Mas com a pandemia nós fizemos aí essa postergação da viagem, mas a assistência não deixou de ser dada, né? As igrejas lá, elas têm satélite. Então, como todas as nossas igrejas, nós estávamos preparados para essa continuidade da assistência, então não houve nenhuma quebra da assistência, né, dessa viagem, da assistência por conta dos satélites. Nós temos 2 igrejas ribeirinhas que são igrejas ligadas a nós, né? É de outra denominação, que nós damos assistência. Nós fizemos batismos nessas igrejas, fizemos trabalho com as crianças, aula com as crianças, com a igreja, né? E eles lá têm o satélite, eles acompanham a escola bíblica dominical, né? Tanto, né, na cidade de São Sebastião da Boa Vista, no Rio, dentro de São Sebastião da Boa Vista, como nas outras 2 cidades, Bagre e Melgaço. No caso de Bagre e Melgaço, como a pandemia estava se estendendo, então nós tínhamos contratos lá de aluguéis, tudo, e com as orientações que nós recebemos, então aqueles 2 salões lá de Bagre e Melgaço, nós entregamos, né, os salões, e estamos retomando esse trabalho agora. Mas enviamos, né, também por meio da missão apoio lá aos irmãos, né, por conta de alguns irmãos que tinham emprego, perderam o emprego. Então nós também mandamos cestas básicas, né, os irmãos permaneceram, né, em todo o tempo amparados. Glória a Deus. 2022, a possibilidade da Missão Amazônia? Sim, e além da Missão Amazônia, nós estamos agora com um projeto de fazer uma missão no sertão, nos moldes da Missão Amazônia. A diferença é o barco, né? Nós vamos usar provavelmente um ônibus, né? Mas vamos fazer contato com as prefeituras, colocar a nossa estrutura que nós temos, né, de voluntários, né? Os médicos voluntários, os enfermeiros voluntários, os técnicos de enfermagem voluntários, os dentistas, né, voluntários, e nós vamos colocar essa estrutura à disposição das prefeituras. Vamos ver se eles nos dão, né, nos cedem os ambientes, nós fazemos o atendimento da comunidade. Enquanto isso, né, o outro grupo, são sempre 2 grupos, né, os que fazem o atendimento médico e o grupo que sai para fazer as evangelizações. E sempre à noite um culto, né? Um culto, onde as pessoas são convidadas a participar. As pessoas são convidadas, isso mesmo. João, a gente ouve muito o seguinte: pastor, eu queria participar da missão. O que é que a pessoa pode fazer? A missão, assim, a Missão Amazônia, eu sempre, quando nós formamos o grupo, nós sempre procuramos manter metade do grupo alguém que já conhece e tem uma experiência. E a outra metade sempre é um grupo novo, para que você possa criar um grupo, né? Hoje nós temos aí, ao longo dessas 8 missões, nós temos aí quase 300 irmãos que já fizeram a viagem, né? Então você tem digamos assim, uma massa, um grupo que conhece e que já está preparado. Está preparado para esse tipo de trabalho. Então, nós temos sempre assim
40 vagas. Ah, mas eu não sou médico, não sou enfermeiro nem dentista. Mas toca um instrumento, é uma professora, porque tudo que a gente tem lá na igreja, a gente precisa ter naqueles 40 irmãos. Então, assim, é uma professora, sabe Libras, sabe tocar um violão, sabe mexer num equipamento de projeção, num som. Então, tudo isso a gente precisa. E evangelista, né? Mas aí tem os médicos, né? Aí tem os médicos. Nós temos diáconos que... Nem temos mais diáconos, né? Porque nós recebemos uma bênção tão grande, não sei se você sabia, Josias fez essas contas, do grupo da missão, né? Nós tivemos nesse período dos diáconos, a gente teve assim 10 unções e ordenações. Glória a Deus. Uma bênção, a gente né, tem no grupo, né? isso. Uma bênção. Então, além de casamento, né? Alguns casamentos. Os jovens se conheceram na missão. Jovens se conheceram, se casaram, uma bênção, né? Assim, louvado seja o Senhor. Tá, mas a pessoa quer participar. Ela quer se inscrever, ela faz da seguinte maneira. Toda vez que tem uma missão, sai uma circular da igreja lá para a sua igreja. Então, sempre pergunte para o secretário da igreja se já saiu a circular da missão. Provavelmente, a missão sendo em maio, a gente deve mandar circular aí meados de fevereiro, mais tardar início de março, para poder ter tempo de todo mundo se inscrever, a gente separar o pessoal e todo mundo ter tempo, né, de se preparar para a viagem. Então, provavelmente em meados de fevereiro, né, a primeira missão. Não sei se vai ser Amazônia ou Sertão. Provavelmente Sertão primeiro, depois a Amazônia. Nós vamos ainda ajustar isso. Mas assim, a maneira de se inscrever sempre vem por uma circular do presbitério, que fica à disposição dos secretários de todas as igrejas. E nessa circular, todas as informações ali necessárias para que a pessoa possa participar. Muito bem, nosso tempo já se estourou. O assunto é maravilhoso, o papo é bom, né? Mas a gente tem que cumprir esse horário. E eu quero agradecer, João, por esse bate-papo, por essa conversa, por estar aqui com a gente, tirar o seu tempo. É sempre uma alegria. Obrigado pela oportunidade, aos irmãos que estão nos acompanhando. Sempre é uma alegria poder falar um pouco do trabalho da Missão Internacional e desse trabalho especial que é a Missão Amazônia. Muito bem, assim a gente chega ao final de mais uma edição do Manaim Entrevista, aqui com o nosso querido irmão, pastor João Cidade, a quem eu conheço há mais de 40 anos, né, João? A gente tem um pouquinho só mais do que essa idade, mas tudo bem. Verdade. E eu convido você a, na próxima semana, continuar nos assistindo. A gente entra com mais um Manaim Entrevista, com mais um tema agradável, interessante. Nós estamos gravando esse Manaim Entrevista aqui no Manaim Domingos Martins, nesses seminários do final do ano, nos últimos seminários do final do ano. A gente está aproveitando, gravando. Você está vendo que essa série dos últimos Manaim Entrevistas foram gravados aqui, porque a gente está aproveitando isso nesse período de fim de ano e a presença dos irmãos conosco aqui, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.